Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a liturgia nos propõe um trecho do livro de Esther. A história de Esther se passa no ambiente da dominação persa. Os judeus estavam sob o domínio de um rei chamado Assuero ou Xerxes. Assuero tinha um amigo chamado Amã, e Amã resolveu determinar o extermínio dos judeus. Já estava com data marcada. A rainha Esther era judia, e ela havia sido elevada à realeza para substituir a rainha Vasti, que havia sido repudiada pelo rei. O tio de Esther, chamado Mardoqueu, foi até ela e deu-lhe um recado. Não penses, ó Esther, tu que foste criada por mim como filha adotiva, que quando vier o massacre, tu serás a única judia a escapar, só porque estás na presença do rei. E quem sabe, não foi em vista deste perigo que os judeus sofrem agora, que tu foste elevada à realeza. E ela então mandou responder ao seu tio Mardoqueu: todos sabem que ninguém pode se aproximar do rei, sob pena de morte, sem ser chamado por ele, a não ser que ele bondosamente estenda o seu cetro, para que a pessoa possa tocá-lo na extremidade. Há muito tempo o rei não me chama. Comparecer até ele seria pôr em perigo a minha vida. Mas eu vou fazer jejum, eu e as minhas servas. Tu também faze o mesmo. E assim aconteceu. Depois de uma oração, depois de jejum, suplicando a Deus que salvasse a ela e ao seu povo, naquele momento crítico, ela se vestiu com vestes suntuosas, aproximou-se do rei, que não a havia chamado, e quando o rei a viu, encantou-se, estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei perguntou: o que queres, rainha Esther, que eu te faça? Eu te daria nem que fosse a metade do meu reino. Então, ela pediu ao rei que comparecesse a um banquete juntamente com o inimigo do povo judeu, Amã. E no banquete, novamente, o rei fez o pedido: o que queres, rainha Esther? Eu te daria nem que fosse a metade do meu reino. Se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Rainha Esther, uma judia, elevada à realeza e que intercede junto ao rei pelo seu povo, é imagem de Maria, que é uma de nós, elevada à realeza e intercede a Deus junto de nós. Por isso, esta leitura foi escolhida pela liturgia. O Salmo 44 é o salmo de uma festa de casamento. Uma filha do rei vai casar-se e recebe umas exortações. Escutai, minha filha, esquecei o vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com a vossa beleza. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Maria Santíssima foi aquela que encantou a Deus com a sua beleza. A beleza da docilidade à graça divina, de que ela foi cheia desde a sua conceição. O Apocalipse de São João, segundo a leitura, traz hoje um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Esta mulher luz, da cabeça aos pés, é cheia de Deus, porque Deus é luz.
e nele não há treva alguma. É aquela que um dia o anjo chamou de cheia de graça. Não há espaço nela para o pecado, nem para o pecado atual, nem para o pecado original que nós herdamos de Adão. Ela foi concebida sem a mancha do pecado original, em previsão dos méritos de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, que seria concebido por ela, seria dado à luz por ela, iria crescer, sofrer e morrer, morreria por ela. E pelos méritos do sacrifício de Jesus crucificado, é que Maria Santíssima foi preservada da mancha do pecado original. Nós fomos salvos do pecado original pelo batismo. Fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado, depois fomos livres do pecado pela água batismal e pelo Espírito que nos foi infundido. Maria Santíssima foi salva do pecado de modo mais excelente. Ela nem sequer chegou a contrair o pecado, para depois ser limpa dele. Ela foi preservada, ela foi salva por antecipação, em previsão dos méritos de seu Filho. É assim que o Papa Pio IX, beato, definiu o dogma da Imaculada Conceição, em 1854. Uma coisa é você salvar alguém que já caiu num buraco. Outra coisa mais excelente é salvar alguém que está para cair no buraco e impedindo que ele caia. Nós fomos salvos do primeiro modo, caímos no buraco do pecado original e fomos salvos pelo batismo. Maria foi salva do segundo modo, nem sequer ela chegou a cair no buraco do pecado original. Ela foi salva. Quem mereceu isso para ela? O seu Filho Jesus. Jesus é o Salvador universal, inclusive dela. Ela foi a primeira redimida. E é por isso que ela, sem nunca ter sido pecadora, chama a Deus meu Salvador. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Este é o dogma maravilhoso da Imaculada Conceição, que só foi explicitado, não foi criado nem inventado, só foi explicitado e definido solenemente pelo Papa Pio IX, em 1854. Esta mulher do Apocalipse está grávida. E há um dragão cor de fogo com 7 cabeças que quer devorar o filho dela. Esta mulher grávida dá à luz a um menino que vai reger as nações com um cetro de ferro. Para quem conhece a Bíblia, é fácil reconhecer. Quem vai reger as nações com cetros de ferro é o Messias. Isto é citação do Salmo 2. Quem é a mãe do Messias? É Maria. Alguns interpretam esta mulher como sendo primordialmente a Igreja. Eu aceito a interpretação de que esta mulher também seja a Igreja. Mas no Novo Testamento a Igreja nunca aparece como mãe do Messias. Ela aparece como esposa. A esposa de Cristo. O Cordeiro vai fazer as núpcias com a Jerusalém Celeste, que é a sua esposa. Jesus Cristo deu a vida por sua esposa, a Igreja. Mas não aparece no Novo Testamento, em nenhum lugar, a Igreja como mãe de Jesus. Se esta mulher é mãe, porque está grávida e dá à luz, em primeiro lugar, esta mulher é Maria. Depois, sim, podemos, por extensão legítima, aplicar o que se diz dessa mulher também à Igreja. A Igreja é santa, Maria é santa. Fora da Igreja não há salvação. Fora de Maria não há salvação, porque a salvação veio por dentro de Maria. Maria é pura, é virgem. A Igreja também. Guarda a sua pureza, a sua fidelidade ao seu esposo. E assim por diante. Esta mulher foi perseguida pelo dragão, porque o dragão queria, mas não conseguiu, devorar o seu filho. O seu filho foi arrebatado para junto de Deus, alusão à sua ressurreição e à sua ascensão ao céu.
Então o dragão fez guerra contra a mulher e contra os seus descendentes, diz o Apocalipse, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Tais descendentes somos nós. E esta guerra vai durar até o fim do mundo. E nesta guerra não é possível neutralidade. Estamos num campo de batalha. Quem não está a favor do dragão, está a favor desta mulher que deu à luz o Messias. O Evangelho apresenta hoje o primeiro milagre de Jesus na ordem da natureza. Porque o primeiro milagre de Jesus na ordem da graça foi feito quando ele ainda era um embrião de poucos dias, talvez uns 6 dias. Porque Maria Santíssima, tendo recebido o anúncio do anjo, concebeu o seu filho e foi às pressas visitar Isabel e deve ter demorado talvez uns 6 dias para chegar à casa dela, numa cidade montanhosa de Judá. Foi nesse estado incipiente de embrião minúsculo que Jesus fez o milagre de santificar João Batista, que já tinha 6 meses e que já podia ser percebido saltando no ventre de sua mãe Isabel. O primeiro milagre de Jesus foi livrar João Batista do pecado original e enchê-lo da graça santificante. Porém, o milagre que hoje nós meditamos é um milagre na ordem da natureza, converter água em vinho. Menor do que um milagre da ordem da graça. Mas este é visível. O milagre da graça é invisível. Quando um padre diz, eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o milagre que se opera no confessionário é imensamente maior do que se um doente de câncer ficasse bom. Mas é um milagre invisível. É da ordem da graça. O milagre de curar um doente de câncer é da ordem da natureza, é visível. Embora menor, ele chama atenção. Este milagre que Jesus está para fazer agora em Caná da Galileia, ele o fez por mediação de Maria. Houve bodas em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Esta é a função da mulher, estar lá. A mulher, por ser mãe e mulher são a mesma coisa, tem que estar sempre presente. O filho suporta a ausência do pai, que trabalha fora, mas não suporta a ausência da mãe. A mãe tem que estar presente. A mãe está presente, a mãe acolhe, a mãe é aquele nome pelo qual a criança pode gritar todas as horas. A mãe de Jesus estava lá. Estava em Caná da Galileia, como também estará ao pé da cruz, e estará com os discípulos em Jerusalém, esperando a vinda do Espírito Santo. Estava lá. Faltou vinho. Faltar vinho naquela época, naquele contexto, naqueles costumes, era um vexame. O que servir para os convidados na falta de vinho? Então ela foi dizer ao filho essas palavras tão simples. Eles não têm mais vinho. São palavras de alguém que se preocupa com o próximo, de uma mãe que pensa nos detalhes da festa. O vinho não é o mais importante, claro que não. O vinho é uma exterioridade. O vinho é um detalhe, mas ela se preocupou com esse detalhe. Eles não têm mais vinho. E Jesus, aparentemente, dá uma resposta negativa. Difícil de traduzir. A tradução que nos é proposta é: mulher, por que dizes isto a mim? É uma tradução possível. Ao pé da letra seria: mulher, o que para mim e para ti? Traduzam. Alguns traduzem: mulher, que há entre mim e ti? Outros traduzem: mulher, o que importa isso para mim e para ti? Seja como for, a resposta parece ser uma negativa. A minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus é a hora da sua paixão e da sua glorificação. Esta hora fixada pelo Pai não deve ser antecipada e não será. Mas o que Maria obtém de Jesus é um sinal daquela hora. Maria Santíssima, diante daquela resposta, faz o que todos nós deveríamos fazer: obedecer e mandar obedecer. Ela se dirige aos serventes e dá a seguinte ordem, a única vez em que Maria fala de maneira imperativa: fazei tudo o que ele vos disser.
Ora, havia lá 6 talhas de pedra, cada uma com 2 a 3 medidas. Uma medida era aproximadamente 40 litros. 2 a 3 medidas é 80 a 120 litros. Em média, cada talha cabia 100 litros. 6 talhas. 6 talhas de água que eram usadas para a purificação dos judeus. E Jesus disse aos serventes: enchei as talhas de água. Qualquer um perguntaria: para que, Senhor? Não é pouca coisa encher 600 litros. Dá trabalho. Esta é a pergunta que nós nunca devemos fazer. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou enchendo a talha de água. Para quê? Jesus sabe. Não é à toa. Eu estou obedecendo. E a obediência agrada a Deus mais do que tudo. O que ele vai fazer com essa água? Não sei, estou obedecendo. Fazei tudo o que ele vos disser. Depois que eu enchi as talhas até a borda, vem uma outra ordem de Jesus. Tirai e levai ao mestre-sala. Primeiro você faz um trabalho aparentemente inútil e incompreensível. Pode ser um trabalho, pode ser um sofrimento, fazei tudo o que ele vos disser. Depois você oferece ao mestre-sala. Oferecer aquele trabalho que para você não serviu para nada. Oferece, coloca aqui no altar. Nada do que é oferecido é desperdiçado. A gotinha de água que o padre mistura ao vinho na hora do ofertório representa a nós mesmos, que somos pequeníssimos, mas somos misturados a Cristo. Nós somos misturados a Cristo para sermos oferecidos ao Pai. E isso tem valor multiplicado. Tem valor sobrenatural e eterno. Quando o mestre-sala provou o vinho, ficou admirado com a qualidade. Que vinho bom! E chamou a atenção do noivo. Não é costume servir o vinho bom no final da festa? Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Quanto vinho? 600 litros de vinho. É exagero. É superabundância. É um sinal dos tempos messiânicos. Vinho em abundância. Vinho em boa qualidade, que fez admirar o mestre-sala. Este foi o primeiro sinal de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, porque este vinho lembra o sangue que ele iria derramar na cruz. E os seus discípulos creram nele. O que Maria Santíssima providenciou neste momento? Vinho e fé. Ela não deixou faltar o vinho, que hoje é a matéria da Eucaristia, e suscitou nos discípulos a fé. É o que devemos pedir a Maria, e é o que eu tanto pedi a ela neste tempo de epidemia, em que as igrejas ficavam fechadas e os velhinhos impedidos de ir à Santa Missa. Mãezinha, se acontecer uma epidemia 10 vezes mais grave do que esta, que nunca nos falte o vinho e a fé. Que nunca nos falte a Eucaristia e que nunca nos falte a fé em Jesus Eucarístico. Esta provação que Deus permitiu para nós, a meu ver, única na história da Igreja, deve servir para fazer aumentar em nós o amor pelo sangue de Cristo e pelo seu corpo. Tomara que nós tenhamos um amor maior. Tomara. Em alguns parece o amor diminuiu, porque ficaram acostumados a ir à missa online, sem sair de casa. Queira Deus que isso não seja o nosso caso. Maria Santíssima, porém, que obteve para os noivos em apuros vinho em abundância e obteve para os apóstolos a fé, ela é de fato providente. Ela cuida dos detalhes, como toda boa dona de casa deve fazer. Ela se preocupa até com as coisas mínimas, imagine com as máximas, imagine com a nossa salvação eterna. O interessante nesta festa que celebramos hoje é que Maria Santíssima, representada em uma imagem bem tosca de terracota quer dizer terra cozida, foi encontrada por 3 pescadores nas águas do rio Paraíba, enquanto eles estavam querendo apanhar peixes para preparar uma refeição para o governador que iria visitar a cidade de Guaratinguetá. Os pescadores, vocês já conhecem o nome, era Felipe Pedroso, Domingos Garcia e José Alves. Em vão tentaram pescar, não conseguiram nada. Até que quando lançaram uma outra vez, pescaram
o corpo da imagem sem cabeça. Lançaram novamente a rede, encontraram a cabeça. E uma terceira vez encontraram um peixe em quantidade grande, abundantíssima, o que parecia ser um milagre, relacionado com o encontro daquela imagem, que passou a ser chamada de imagem aparecida. É uma história bem humilde, não é? Ela não tem nada de esplêndido, como a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, em que aquele índiozinho, Juan Diego, trazendo na manta as flores, enquanto as flores caem no chão, vai se desenhando uma imagem que até hoje está exposta lá na Basílica de Guadalupe, uma imagem milagrosa, em que você não entende como é que aquele manto não se corrompeu, como os detalhes estão presentes até o momento, como até na retina da imagem você pode perceber algumas coisas que representam a cena em que Nossa Senhora apareceu ao bispo, ao índio e aos demais presentes. Aqui no Brasil a coisa foi bem mais simples, muito simples. Não houve alguém que conversou com Nossa Senhora, uma aparição visível. Foi o encontro de uma imagem. Só que esta imagem, que foi levada para a casa de um dos pescadores, Filipe Pedroso, que poderia dizer: quem sou eu para receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Essa imagem evidentemente colada, né? Para restituir a unidade de cabeça e corpo. Esta imagem foi objeto de veneração e começaram a acontecer milagres. Depois foi construída uma igreja para ela, uma basílica, e por último a basílica que foi consagrada pelo Papa São João Paulo II em 1980. Mas uma coisa interessante, quem foi que fez essa imagem? Não sabemos, mas não deve ter sido uma imagem fabricada pelos anjos ou de origem sobrenatural. Ela deve ter tido um autor, um escultor, e é uma imagem bem tosca. Talvez porque Nossa Senhora queira dar a entender que ela também está presente no próximo, mais humilde, menos atraente, uma imagem tosca, de um material bem tosco. Por que ela foi jogada no mar e apareceu? Possivelmente, é uma hipótese, a imagem quebrou e quiseram jogá-la no rio, o que é um destino mais digno para um objeto sagrado que se quebra. Fazer o quê quando quebra uma imagem? Queimar uma imagem não é possível, porque a terra não se queima. Jogar na água. Só que Nossa Senhora providenciou que esta imagenzinha fosse capturada pelas redes e se tornasse padroeira do nosso país. Um detalhe, é a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E naquela época, 1717, não havia sido ainda definido o dogma da Imaculada Conceição. Era uma doutrina comum, aceita pelos teólogos, mas não definida infalivelmente pela Igreja. Mas Nossa Senhora já se antecipou. Ela quis que nós, brasileiros, a venerássemos sob este título antes mesmo de a Igreja se pronunciar oficialmente. Como se ela dissesse: brasileiros, sede imaculados como eu sou imaculada. Não deixeis que o pecado entre na vossa pátria, como nunca entrou na minha alma desde a minha conceição. Um outro tema interessante é que esta imagenzinha foi encontrada exatamente no mesmo ano em que era criada a grande loja maçônica de Londres. A maçonaria, tal como nós a conhecemos hoje, com uma associação secreta, desvinculada da Igreja Católica e perseguidora da Igreja, ela foi criada em 1717. Antes, maçonaria era uma corporação de pedreiros que construíam catedrais. Isso na Idade Média. Mas a maçonaria moderna, que não tem nada a ver com isso, ela foi criada oficialmente em 1717 por um pastor presbiteriano em Londres. E Nossa Senhora contra-atacou aqui no Hemisfério Sul, no Brasil, deixando-se encontrar por pescadores humildes nas margens do Rio Paraíba. 200 anos depois, em 1917, o demônio atacaria com a Revolução Comunista na Rússia. E Nossa Senhora contra-atacaria em Fátima, com a aparição aos 3 pastorinhos. 3. Nossa Senhora não nos desampara na luta contra o dragão. Estamos com ela. O próprio silêncio da história de Nossa Senhora Aparecida já é para nós significativo.
É hora de nós, brasileiros, falarmos pouco e trabalharmos mais. A posição das mãos de Nossa Senhora juntas indicam que nós temos que orar. Neste momento tão crítico que atravessa o Brasil, não devemos nos cansar de pedir a intercessão de Nossa Senhora. O título Aparecida é um título, não existem várias Nossas Senhoras, é uma só. Mas nós a chamamos pelo título de Nossa Senhora da Conceição para honrar o mistério de ela ter sido concebida sem o pecado original e cheia de graça. Chamamos-la com o título de Aparecida para honrar o fato de ela ter se deixado pescar e encontrar nas águas do rio Paraíba. E como a princesa Isabel tinha uma grande reverência por ela, coroou-a, cobriu-a com um manto real, disse que ela deveria governar o Brasil, mesmo se ela própria, a princesa Isabel, não viesse nunca a sentar-se num trono real, que Maria Santíssima fosse a rainha desta pátria. Devemos levar a sério este pedido. Nossa Senhora tem que reinar, e não o dragão que quer devorar o filho. Vamos pedir a ela que cuide da inocência das nossas crianças, da pureza dos nossos jovens, da santidade das nossas famílias, como dizia tantas vezes o saudoso bispo Dom Manuel Pestana Filho. E vamos pedir, pela intercessão dela, que nos livre da maldição do aborto. Porque, como dizia também Dom Manuel Pestana, o sangue das criancinhas derramado não é um sangue de redenção e de vida, como o de Cristo. É um sangue de maldição e de morte. Eu não tenho esperança de haver paz para o Brasil enquanto houver algum ato normativo autorizando o Ministério da Saúde oficialmente, com os nossos impostos, a praticar aborto. E como isso, para nossa tristeza, ainda existe, se quisermos que o Brasil tenha paz, devemos suplicar a Maria que nos faça este milagre. Dizia a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que o aborto é o maior inimigo da paz. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.